Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 21, o famoso Blackjack. Eu sou o Michael e, como sempre, estou aqui acompanhado do grande Jeff. Fala aí, Jeff. E aí, bom? Beleza? Beleza, tudo tranquilo? Tranquilo. Sim. Na medida do possível, né? Estamos nesse 2022 tranquilo, nesse finalzinho tranquilo, né? Assim, né? Essa conjuntura aí, né, meio Dramática. Meio dramática aí, política, geopolítica, mas... E assim, só para não fugir, né, disso aí, esse episódio promete ser bem polêmico. É treta. Porque a gente... É treta total. Ratinho! A gente vai falar aí, né, das duas séries cercadas de maior expectativa aí desse ano, que foi Os Anéis do Poder lá, do Amazon Prime, e a Casa do Dragão, né, da HBO Max. Eita! Bilhões! Haja dinheiro. Mas é isso aí. A gente vai falar também de uma minissérie aí, só para dar uma relaxada no final, que é uma minissérie aí que chama Bem-vindos à Vizinhança, do Netflix. Vamos nessa então? Bora! Demorou. Então vamos lá. Vamos começar então com o Bacon no Baião, né? Que é esse momento que a gente fala dos posts da semana. Então, começar aí logo já metendo o pé na porta com o post de segunda-feira aí, que é a primeira temporada dos Anéis do Poder. Esse seriado aí, né? Um projeto já muito falado aí, que já tem algum tempo aí que está sendo esperado, né? Um projeto da Amazon Prime Video, cercado de uma expectativa surreal, né? Ao meu ver, porque tudo quando você fala assim, Senhor dos Anéis, né? O negócio ganha uma proporção assim gigantesca. E em termos pelo menos de investimento, a Amazon não poupou esforços, porque estima-se que eles gastaram cerca de $1 bilhão para fazer essa série. Então é muita grana, né? Você pensar até em termos de orçamentos de Hollywood, é um negócio assim totalmente fora dos padrões, né? Mas de dar inveja ao James Cameron. Mas é $1 bilhão a série, né? Não o que a gente viu, né? Aí é que tá a dúvida, né? Fica a dúvida. Se é só o que a gente viu, só a primeira temporada. Não é possível. Pois é. Eu acho que isso aí deve envolver também os custos de pagar os direitos, né, e tal. Sim. Com certeza a publicidade também, que eles assim, nossa, investiram em publicidade, divulgação, porque todo lugar que você entrava na internet aparecia um banner desse negócio dos Anéis do Poder. Até as caixas. Até as caixas da Amazon vinham também. Pois é, eles não pouparam despesa, não. Então vamos lá, né? Vamos começar a destrinchar aí descascar esse abacaxi. Então, assim, além dessa questão da expectativa, né, que eu acho que é uma coisa difícil mesmo de você conseguir superar, né, suprir uma expectativa tão grande que sempre cerca essas adaptações do Senhor dos Anéis, você tem um grande problema nesse caso aí, que é uma escassez de material original para adaptação. Porque uma coisa é você falar, né, da trilogia do Senhor dos Anéis, que é uma trilogia que se transformou assim numa das trilogias mais reverenciadas aí do cinema. Inclusive, assim, quebrou muitos tabus ao ganhar vários e vários Oscars, né? Geralmente esse tipo de filme ficava um pouco de lado, assim, nessas premiações. Esse filme, ele passou o rolo compressor, o Retorno do Rei, o terceiro, ganhou 11 Oscars, né? Então, agradou crítica, público, arrecadou pilhas e pilhas de dinheiro. Mas uma questão é que, assim, foram 3 filmes baseados em 3 livros e 3 livros imensos, gigantescos, né? Com personagens bem definidos, os diálogos já estavam lá, você podia adaptar o diálogo ou usar o diálogo que estava lá.
Agora aqui o negócio já é diferente. Aí depois você teve uma outra trilogia lá, que foi a do Hobbit, que aí já não teve o mesmo sucesso, apesar de, assim, eu assisti os três, eu achei legal, só que eu achei que deveria ser um filme só. No máximo dois, se você esticasse demais. Agora eles decidiram, né, o velho esquema de fazer trilogia. Então eles pegaram um livro que é relativamente fino, né, do Hobbit, que é um filme até um livro até considerado um livro assim para adolescente, digamos assim, né? Um livro bem que você leria na sua escola, digamos assim, né? Para aqueles projetos assim da ensino médio e tal. Então é um livro simples, um livro pequeno e tentaram esticar ele para 3 filmes gigantescos, né? Aí o resultado a gente já sabe, ficou inchado, a galera não curtiu muito algumas liberdades criativas que eles tomaram, né? E deu no que deu, não foi o mesmo sucesso. Só que essa série aí já o problema já, o buraco já fica mais embaixo. Por quê? Porque você não tem um livro específico. É. Você não tem. O que você tem como material de base aí, é lógico, assim, eu não sou um grande especialista nas obras do Tolkien, mas pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, assim, basicamente o que você tem são contos, alguns contos até que eles juntaram naquele Silmarillion, né, que foi outro livro que foi publicado. Você tem e também você tem várias notas de rodapé e coisas de prefácio, coisas de explicação que o Tolkien escreveu para criar o universo como base, né? Para ele escrever a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, você tem muito menos conteúdo que foi dissecado pelo Tolkien, né? Você tem lá, você conta os eventos principais. Então, por exemplo, esse seriado ele passa na Segunda Era, né? Que é chamada lá da obra do Tolkien, né? Essa Segunda Uhum. Era na Terra-média. Foi antes da criação dos anéis e tudo, né? E da criação do Um Anel lá pelo Sauron. Só Quando, que o tu, Tolkien. Pode quando falar. tudo era mato. Quase isso, né? Mas assim, sei lá, milhares de anos antes, né? Daqueles 3 filmes famosos lá que todo mundo conhece. Então, só que o Tolkien escreveu muito pouco, né? E aí o que que aconteceu? Esses criadores da série, eles que tiveram que preencher essas lacunas, né? Uhum. E aí já tem uma questão assim complicada, porque eles não são Tolkien, eles não são dono desses personagens, desse universo, então eles não têm o mesmo talento. Então assim, né? O Tolkien escreveu assim uma obra-prima quando fez os 3 livros do Senhor dos Anéis. Então falta carisma nos personagens, os diálogos também deixam muito a desejar, né? Isso me dificultou demais assim a identificação, né, que você tem quase que instantaneamente ali, na metade do primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis, você já está assim, engajado na história, nos personagens, você já está indo na jornada com eles, torcendo por alguns, torcendo contra outros, né? Esse seriado ele tem uma dificuldade grande e assim, algumas escolhas feitas e tal, né? Então, a história, ela vai contar, né, como que foi essa questão aí da criação desses anéis do poder, né? Porque é basicamente assim, eles estão contando melhor aquela historinha que no início do primeiro filme, né, do Senhor dos Anéis, eles contam uma historinha que foram feitos os anéis, Uhum. e tal, tantos para os elfos, 3 para os elfos, sei lá quantos para os anões e tantos para os homens, e depois o Sauron fez um anel para controlar todos eles e trair eles e para virar o Senhor, né? Isso. E aí existe uma aliança gigantesca entre homens, elfos e tal, todo mundo se reúne lá para enfrentar o Sauron e derrotar ele, né? E aí é Uhum. aí que começa a trilogia do Senhor dos Anéis, tempos depois disso, né? Porque o anel se perdeu, um anel do Sauron e tal, que foi encontrado lá pelo Gollum, Sméagol. O Sauron começa a tentar voltar. Então essa série, ela tenta contar a história antes, né? De como que foi essa criação dos Anéis do Poder, por que foram criados, onde é que estava o Sauron nessa época, nessa história e tal. Então, só que aí os criadores, eles começaram a preencher essas lacunas que eu falei, né? Então, assim, algumas coisas, por exemplo, não tinha Hobbit nessa época, entendeu? Assim, só que eles ficam aquela coisa, a primeira trilogia do Senhor dos Anéis tinha Hobbit, né? Aí Então tem o que ter. Hobbit,
Hobbit, né? A trilogia do Hobbit era protagonizada por... Então, assim, não pode ter Senhor dos Anéis sem Hobbit. Aí eles inventam uns tal de Harfoots, Ai, né? meu Que são Deus. como se fossem os Hobbits, como se fossem os antepassados dos Hobbits, né? E aí Uhum, botam lá uma coisa para esse núcleo dos Harfoots fazerem, né? E aí, uhum. isso aí já é uma coisa que muita gente ficou assim, sim, mas, pô, tem que ter Hobbit sempre, né? Que coisa. Outras decisões, eles fizeram algumas atualizações, você vê claramente, assim, para tentar incluir elementos de diversidade, né, de coisas assim mais atuais, né? Então, você tem pessoas de raças diferentes, em papéis diferentes e tal. E aí botaram uma mulher para ser a grande protagonista da série, que aí no caso é a Galadriel, né? Uhum. Mais novinha. Só que a questão, assim, por exemplo, esse próprio personagem da Galadriel, a forma como eles escreveram ela não parece quase nada com aquela Galadriel do Senhor dos Anéis. Ela é uma personagem extremamente antipática, sabe? Tem hora Hum, que dá raiva, assim, muito teimosa, antipática e difícil você torcer por ela. Que é hum. um verdadeiro, assim, né, pé no saco a mulher. Então, fica difícil, né? Então tem isso aí, você tem essa questão também em termos da história, né? Eles fizeram algumas coisas ali que você vê claramente que foi para tentar assim, não, vamos tentar trazer coisas aqui que a galera conhece, né? Que já viram nos filmes lá do Senhor dos Anéis e tal, e em outras coisas. Só que isso fere o que foi escrito pelo Tolkien, porque, por exemplo, tem personagem que era para surgir, sei lá, daqui a milhares de anos, que eles trouxeram, entendeu? Para falar assim, Entendi. ó, esse cara aqui você conhece e tal, entendeu? Então, assim, tipo, dando aquela forçada, sabe? Então, eles tomaram algumas liberdades criativas que a galera. Porque, assim, eu acho que a grande recepção negativa desse seriado, e a galera tem muita gente descendo o porrete mesmo nesse seriado, eu Uhum. acredito que sejam aqueles fãs mesmo ardorosos do Tolkien. A galera que conhece esse universo de ponta cabeça, que respeita muito, que para eles é como se fosse uma bíblia mesmo, que está escrito ali, é aquilo ali. E aí chega essa galera, esses escritores, e fazem essas atualizações, essas mudanças e tal, entendeu? E aí essa galera ficou extremamente ofendida, extremamente, e aí desceu o pau no seriado. E por um lado eles têm razão, mas assim, por outro é aquela coisa que eu falei, é difícil você corresponder à expectativa, né, de todo mundo. Uhum. E esses caras tinham uma tarefa hercúlea, porque assim, eles tiveram que assumir o papel do Tolkien e eles não vão ser um Tolkien, né? Eles não vão conseguir É, escrever é. histórias e acontecimentos tão bem quanto ele. Então, é difícil, é complicado mesmo, né? Então, assim, em termos de história, acaba que acontece um pouco isso, né? Então, você tem essa questão, todas as questões que eu citei, só que aí, como eu falei, eu não sou assim um fã ardoroso do Tolkien. Eu gosto muito da fantasia que ele cria, do tom da fantasia dele, da forma como, né, as coisas são montadas no universo dele. E aí, o que me atraiu muito essa série foi a questão da qualidade da produção. Então, assim, a qualidade de produção da série é impecável. É acima da média de tudo que você vê para TV, até mesmo se você comparar com Game of Thrones. Em alguns momentos ele deixa o Game of Thrones assim no chinelo, porque eles investiram muita grana mesmo e você vê isso em termos de cenários, figurino, efeitos especiais. Nossa, é assim, é digno do que você viu já nas telonas, né, no cinema para a obra do Tolkien. E eu creio que digno do legado dele. Então, pelo menos nesse sentido, eles conseguiram criar um universo muito bonito, né? E assim, você vê o universo do Tolkien ganhar vida assim de uma forma muito bacana. E para mim, que sou fã de fantasia medieval, é um sonho realizado você ver um investimento tão grande nesse gênero, né? Então acaba que eu, assim, como não sou esse cara, né, fã ardoroso da obra do Tolkien e tal, que eu aceitei a série mais por conta disso, né? Você acaba relevando, né, vários problemas que ela tem, né, em termos da história e tal, várias limitações que ela apresenta, em nome dessa
qualidade de produção e tal, e de você ver esse universo ganhar vida de uma forma tão caprichada, sabe? Então, nesse sentido, a série merece mesmo elogios, né? Em termos do que eles. E você tem aquelas tomadas externas, né? Aquelas coisas que ficaram bem características da primeira trilogia, aquelas paisagens belíssimas, né? E tal, que a galera faz aquelas tomadas belíssimas externas. E esse seriado tem muito disso também, então eles não pouparam investimento mesmo. Nesse sentido aí, eles capricharam. Outra coisa que tá boa também, apesar de você ter poucos rostos conhecidos, né, nesse seriado, isso eu achei legal eles investirem assim em pessoas novas, né, talentos novos, mas alguns se destacam, né, apesar de outros nem tanto. Mas você tem lá a Morphe Clark, que é a Galadriel, né? Então, assim, apesar dessa antipatia do personagem dela, a atriz em si é excelente e ela dá conta do recado, né? Ela tem carisma e talento para carregar essa série e ela faz isso mesmo. Então, ela merece elogio por conta disso, apesar dela estar lidando com esse roteiro complicado, né? Que deixou ela uma personagem muito antipática. Mas e você tem o elfo também que faz o papel do Elrond, o Robert Aramayo, tá muito bem. Nossa, eu gostei demais dele. E ele faz interações lá com o anão Durin, né? O ator que faz o anão Durin. Que são as melhores partes, assim, ao meu ver, dessa temporada. As interações dos dois e tal. Muito bacana mesmo. E você tem também desse elenco Hobbit lá, né? Entre aspas. Os Harfoots lá. Você tem a Markella Kavanagh, né? Como a Nori, que é a principal desse elenco dos Hobbits aí. Ela tá muito bem também. E o Daniel Wyman como o desconhecido, que eu vou deixar assim para não dar muito spoiler. Ele é o desconhecido aí que aparece lá na série. Então o elenco tá legal. Você tem alguns outros papéis que não casaram muito bem com os personagens e tal. Mas em geral o elenco é bom, né? Então, além dessa questão do elenco, outra coisa que eu queria destacar também é que pelo menos eles não deturparam a essência da obra do Tolkien, né, em nome da modernização. Você tem, é lógico, essas liberdades criativas que eu falei, né? Que eles tiveram que preencher as lacunas e cometer algumas atrocidades de puxar alguns personagens ou acontecimentos que fogem da linha do tempo que foi criada pelo Tolkien, mas eles não mudaram o tom da obra do Tolkien. Isso eu achei muito bacana, porque a verdade é que assim, a obra do Tolkien é uma obra muito, entre aspas, inocente, né? Se você comparar com Game of Thrones, com Sim. o J.R.R. Martin lá. O J.R.R. Martin é aquele vale tudo, aquela coisa assim, né, com violência, né, vale tudo político, conteúdo sexual, é aquela coisa assim, né, bem assim, Cidade Alerta, né, na fantasia medieval, É. O Game of Thrones tem isso. E isso foi uma das coisas que mais, assim, eu acho que prendeu o público ao Game of Thrones, porque eu acho que é muito a pegada do que a galera tá querendo atualmente, né? Hum. Então, assim, o Tolkien não, ele já é completamente diferente, é uma fantasia, né, medieval muito mais leve, né, muito mais família, digamos assim. Então, e eles não fugiram dessa essência, pelo menos, porque eu acho que seria gravíssimo, né, se eles tentassem, não, ó, galera, esse tipo de coisa que não vende mais, vamos tentar mudar isso aqui, modernizar isso aqui, botar aí umas, né, violência, conteúdo sexual e tal, entendeu? Eu acho que isso sim ia ser uma verdadeira atrocidade, né? E pelo menos isso eles não fizeram, né? Nesse sentido aí, pelo menos assim, a gente tem que também é, elogiar eles por conta disso aí, né? E os dois episódios finais dessa temporada, eles recuperam um pouco, assim. Você vê que a história começa né, assim, dar uma engatilhada, ela começa a andar bem e monta um cenário bacana aí para a próxima temporada consequentemente, deixam, né, alguma esperança do que está por vir aí, apesar de tudo isso que eu já falei, né? Agora o que a gente tem que ficar esperto aí ver como é que vai ser o retorno financeiro, né? Disso aí é lógico, porque a Amazon não está querendo fazer caridade, né?
Eles estão querendo, isso aí para eles é o carro-chefe deles e tal, do Prime Video, eles querem um retorno disso aí. Tem que ver o retorno que isso aí vai dar, porque a recepção foi muito complicada. É lógico que no final, como eu falei, deu uma recuperada, estava em 5 lá no IMDb, foi para quase 7 no final. Então, deu uma melhorada, né, razoável, depois dos 2 últimos episódios. E tem que ver, assim, por conta dessa recepção, se a Amazon vai querer fazer mudanças, né? Se eles vão, não, a gente, para a segunda temporada, a gente tem que mudar alguma coisa aqui, outra colar e tal. Então, isso é sempre perigoso. Então, resta saber, né, como é que eles vão continuar isso aí, se eles vão seguir no que foi planejado, ou se vão querer mudar muita coisa. Mas, resumindo, eu acho que para mim valeu muito a pena por conta dessa questão do universo, né? Como eu falei, pela qualidade de produção. E você tem sim alguns bons momentos ali, alguns personagens interessantes que, como eu falei, né? O Elrond, o Durin, são personagens bem bacanas ali de você acompanhar a interação dos dois. Algumas tramas são interessantes. E é isso, né? Vamos ver onde é que vai parar isso aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ah, legal, legal. Não, eu só vi umas coisas engraçadas. Uma delas que eu ri muito é que parte do pessoal fala assim, não, nada a ver, pessoas de cor na obra do Tolkien. É. Tipo assim, agora não é realista. Aí eu. Ah... Você sabe que é uma obra de ficção, fantasia, bom, enfim, né? Pois mas foi o que eu falei. Foi uma das coisas que eles fizeram, né? Eles tentaram trazer uma diversidade maior e tal, para dar uma modernizada na história, e é compreensível, né? Porque você está fazendo uma adaptação mesmo e tal. Sim. Então é uma coisa compreensível, né? É o personagem, é uma fantasia, enfim, né? Assim, gente, não é um documentário. Né? Enfim, né? Hoje o mundo, como é que é? O mundo, aves não são reais, né? Difícil, né? A Terra é plana, né? Tipo difícil. A galera da Terra é plana. Mas é isso aí. Então vamos ver. Agora vamos então sair dessa polêmica para outra. E aí? Vamos falar então do post de quarta-feira. A Casa do Dragão, né? Cercado assim de muita expectativa. Fala aí, como é que é? Isso aí é só mais do mesmo Game of Thrones ou tem coisa boa? Cara, também? então, olha, assim, o lado bom, antes, né, vamos dar um pouquinho de contexto. Game of Thrones foi um sucesso inacreditável, eu nunca na vida ia pensar que ia correr para zerar um livro de 600 páginas para não levar spoiler de umas amigas minhas, e aquela correria e aquele, poxa, foi quase Copa do Mundo o final, né? Assim, o pessoal ia pra bar e tudo, mas assim, o final foi bem desastroso, sabe? Então, Uma pena que o George R. R. Martin não conseguiu terminar os livros antes, né? Porque aí a galera teve que fazer esse negócio que eu falei de preencher lacunas, né? nossa, e deu pra ver muito isso. Então, assim, a primeira temporada, olha, detalhe, claro, né? Como você comentou, é um estilo totalmente diferente de fantasia. É um estilo realmente Cidade Alerta ou Maquiavel com Nelson Rodrigues, com, né? Assim, checho, violência, sangue pra caramba. Uns bichos mágicos, entendeu? Mas de alguma forma eles conseguiram captar a atenção das pessoas e entregou uma coisa que ficou muito aquém, né, do necessário, e o que pode explicar o problema que eu vou falar lá no final, né? Então, tipo assim, a HBO ela ficou assim, meio que desnorteada. Muita gente mesmo falava, vai terminar Game of Thrones, eu vou desassinar, nunca mais vejo a HBO. E é uma pena, porque, assim, apesar do estilo dela ser famosa por trazer polêmica, obras, né, assim, super bem feitas, né, são obras que realmente fazem, não é raro você
ver uma produção que ganha Emmys e entra para os anais, né, da história da TV, mas, contudo, entretanto, todavia, não era uma coisa que animava as pessoas a voltar a assinar. Então eles tinham um problemão. E tinha, para piorar, a Amazon falando, não, eu vou gastar $1 bilhão, né? Eu falei assim, poxa, é orçamento quase para um programa espacial, né? Então, né, você fica assim, como é que a gente vai fazer? Então, eles pegaram e falaram assim, olha, a gente vai... a resposta simples seria simplesmente repetir mais do mesmo, né? Então, houve críticas, eu acho que certas, sobre algumas situações muito violentas, assim, até desrespeitosas com algumas coisas, mas a explicação, mas a Idade Média era assim, ou tipo, é também um convite para a gente refletir se isso acontece na nossa sociedade. Sim, acontece, né? Então, seria fácil repetir isso em nudez, muita violência, muita fantasia. Cara, eles seguiram outro caminho, né? Sim, tem nudez. Sim, é uma série adulta. Eles tratam sobre temas um pouco tensos, mas eu acho que o foco não é mais o fantástico, né? Coisa muito, muito forte no primeiro, mas sim no. O foco principal é política, né? A briga entre duas famílias para a sucessão do poder, né? É o poder, né? A busca pelo poder. Então, é até engraçado que você imagina assim, então, como é que vai ser um novelão? E realmente muita gente reclamou porque é muito mais falação, né? Assim, na história, e de fato isso acontece mesmo. É engraçado porque tem duas fases nessa primeira temporada. Tem a fase inicial, onde a gente é apresentado para o rei Viserys, né? Que está com o excelente Paddy Considine, né? Né? Cara, ele você vê que é um ator que realmente tem aquela clara indicação de pessoa que veio do teatro. Então, o personagem é muito complexo. É um personagem que ele é conhecido como o Pacífico, né? Então, houve vários reis tocando terror, uns malucos, uns sanguinários, uns conquistadores, e vem o Pacífico. Né? Então, né, ou seja, é uma pessoa nunca fez mal a ninguém, né, e tal. E ele tinha uma situação complexa, né, para manter um reino grande com problemas. Claro que ele já era da família dos que tinham dragões, né? E dragões nesse mundo, a coisa mais próxima que a gente poderia entender é como fosse um avião bombardeiro intercontinental com ogivas nucleares. É basicamente isso, entendeu? Então, tipo assim, você consegue até derrubar um ou outro, mas ele vai fazer muito estrago, entendeu? Então ninguém queria confusão com as famílias que tinham esses dragões, né? Assim, toda essa história é baseada no livro, né, do R.R. Martin, que é o Sangue e Fogo, só que esse livro é outra característica interessante. Esse livro, ele é, na verdade, uma coletânea de relatos, entendeu? E essas coletâneas são vários personagens falando, e algumas vezes, às vezes como fofoca, às vezes como, não, eu tive lá, entendeu? Então, às vezes o cara não tem certeza, às vezes um contradiz o outro, entendeu? Então, é um livro meio bem diferente, sabe, do que a gente esperaria. E a série não, a série é naquele formato, como eu estava falando, tem a apresentação do rei, né, a princesa, a Rhaenyra, né, a Rhaenyra Targaryen, né, e tem um irmão do rei, que é o Daemon Targaryen, que também está rendendo muita discussão o que é uma pessoa tóxica ou não, né, um boy lixo ou não, né, por causa das atitudes dele, né. Uma das roteiristas falou, gente, eu não entendo por que as mulheres estão tão
sabe, torcendo tanto. O cara claramente é um vilão. Mas eu entendo, ele, na verdade não é bem que ele é um vilão, né? Isso é um dos pontos que tem pontos de diferença pro livro, né? Realmente o Damon, ele no livro é um pouco, ele é mais doce, ele é mais família, né? Aqui não, o que ele quer é poder, né? O que ele quer é poder, ele tem uma visão desiludida, né? Sobre família, essas coisas, né? E ele tá pela diversão. Ele tá pra diversão, seja lá destruir, matar, ou simplesmente curtir as mulheres, a bebida. E como é que tá o Matt Smith, né? O cara que faz o Daemon Targaryen? Porque eu gostei dele naquela série The Crown, né? A Coroa. Cara, então ele tá muito bom. Ele tá muito bom. O pessoal até, a roteirista até fala, né, que vai ver por ser o Matt Smith, as mulheres estão torcendo tanto pra esse Daemon, né? Que é um cara bem complicado. Eu não gostaria de ter por perto, não, sabe? Ele tinha uma relação difícil com o irmão, né? Que era rei. E agora ele ajuda a Rhaenyra, né? Que é a sobrinha dele, né? E caramba, meu, eu acho que se existe um motivo. Sim, aí tem a apresentação, aí tem ela jovem, né? Aí ela tem uma atriz, a Mila Alcock, né? Que todo mundo gostou muito da performance dela, né? Assim como a Emma Dark, que é a versão adulta dela, né? E tem também a Rhaenys Infans, né? O Rhaenys Infans, que é o pai do o Otto, né? Que era a mão, né? Do rei, né? Que é o pai da Emily Carey, que é a amiga dela, que é a Alicent Hightower, que era uma princesa, né? E ela, na verdade, ela nem era princesa porque ela não estava na linha sucessória, né? E só que por situações da vida, ela casa com o rei e vira rainha, né? E aí a Rhaenyra e a Alicent acabam virando rivais, porque a Alicent é da família Hightower, né? E ela viu uma oportunidade de a família dela ser a família que vai suceder, né? Os Targaryen, né? E aí, meu irmão? Aí é muita treta. É muita treta. É muita treta. E eu vou te falar, toda essa confusão, o pessoal reclamou muito de tipo uma mudança muito grande de comportamento entre esse primeiro núcleo, essa primeira fase, quando elas são jovens, até quando elas ficam mais velhas. Mas, gente, imagina o seguinte: imagina todo mundo conhece um caso de uma parte da família que odeia a outra parte. Entendeu? E o tempo vai passando e o rancor vai piorando, gente. Entendeu? Então, aí uma explicação mais ou menos é isso. E quando você envolve dinheiro, aí ferrou, né? Então, aí o bicho pega. Aí é o caso é uma explicação dessa mudança, porque que as personagens ficaram tão amargas, né? É a vida, gente. É a vida. Agora eu vou te falar, tem uns momentos, os partos, meu Deus do céu, tem um parto lá, meu irmão, é muito assustador, me deu muita agonia, muita agonia. Então tem 3 partos ali que ninguém merece, sabe? E esses são momentos assim que, é difícil, é difícil. Outra coisa também que eu fiquei impressionado com ao contrário do que eu imaginava, que eles vão botar CGI em tudo que é lugar, toda hora aparece o dragão e tudo. Não, os dragões aparecem de forma bem pontual e eu acho que um dos grandes pontos narrativos do roteiro, eles aproveitam muito bem a presença deles, entendeu? Tem alguns pontos, tem um ponto interessante, uma batalha lá, eu achei muito bacana, mas tem um final da temporada que eles aproveitam muito bem, que é uma divergência, inclusive, com o livro, né? Eu acho que foi uma evolução, então você tem claramente,
Não é a mesma coisa do livro, e isso é bom, e isso também aconteceu no Game of Thrones, né? Nem tudo que aconteceu no Game of Thrones aconteceu no livro, e vice-versa, né? Tanto que o Martin fala que agora ele tá chegando na reta final. Eita. Acredite se quiser, né? Acredite se quiser. Só que tem uma pegadinha nessa parada, que é o seguinte: eu acho que por causa do medo, também da questão técnica, entendeu? Ou para trabalhar muito bem o roteiro, eles pediram mais 2 anos. Eita, ou seja, a gente só vai ter a continuação em 2014, que pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no fim. 2024, né? 2024, aliás. E é engraçado que eu acho que e realmente isso é uma crítica muito engraçada. Teve um capítulo que eu falei assim, tá funcionando, eu só tô ouvindo o barulho e tava tudo muito escuro. Entendeu? E de repente a personagem vai andando, tá. E aí é porque tava amanhecendo, entendeu? Então, assim, tem a explicação da HDR, né? Mas mesmo no streaming não deu muito certo. E é tanto que eu tinha parado de ver na TV para assistir no tablet, onde eu podia controlar a luminosidade. Vocês têm uma ideia, entendeu? Então, tem uns momentinhos assim que eu acho que a galera, sabe, deu uma rateada aí em algumas decisões, né? Que já tinha acontecido no final do Game of Thrones também. Então, mas eu acho que se eles seguirem essa virtude do roteiro, eu curti o roteiro, muita gente reclamou por causa dessa diferença de comportamento. Não, gente, vida de família, assim, todo mundo conhece um caso que começa com uma briga boba e vira um rancor e, nossa senhora, às vezes até rola sangue, né? Cara, eu vou te falar, tem alguns personagens, inclusive secundários, que são excelentes, cara. Tem uns momentos, tudo bem, tem uns arcos meio bem babacas, né? Mas tem uns personagens que valem muito a pena, cara. Tem personagens secundários que você fica assim, cara, tá aí, gostei. E, né, tem aquela história também do R.R. Martin. Você gostou do personagem? Ele vai morrer. Entendeu? Então, essa aí é a marca característica dele, né? Pois é, então resumindo, cara, eu curti, cara, me surpreendeu. Eu tava com má vontade, né? Acho que é tanto que no embate entre as duas, né? Muita gente tem considerado como a campeã realmente a Casa do Dragão, né? Sim, a nota tá bem melhor lá no IMDb, né? Pois Mas é. É um pouco daquilo que eu falei também, né? Porque, assim, a obra do Tolkien, ela não é muito o que a galera tá querendo ver. Eu acho que a galera atual, né? A galera mais... Hoje em dia o público tá querendo mais a treta mesmo. Sim. Eles querem treta, o sexo, entendeu? Isso aí é o que acaba atraindo mais, né? Então isso aí também tem parte, com certeza. Acho que a treta, isso é bem, eu acho que isso aí tá bem presente. O Checho, acontece às vezes, mas não é tão característico quanto E a o violência? outro. A violência, sim, acontece. Então, pois é. Mas não é o motriz, tá? Realmente o motriz é a treta. E, inclusive, fica até como uma crítica até à monarquia. Olha aí. Olha aí o momento aí, ó. O momento. E o patriarcado, né? Porque toda a confusão acontece porque não pode ter uma rainha. Entendeu? Por quê? Entendeu? Não pode ter uma rainha, porque ninguém vai respeitar e tudo e tal. E aí, né? Aí as trezas vão acontecendo. Mas, cara, surpreendeu, realmente. Legal. É isso aí. Vamos ver então. Esperar 2 aninhos só, né? Que beleza. Assim, chega antes da Copa, né? A próxima Copa, né? Então, né? Tem esse lado, né? Olha aí, né? Tem esse lado. Consolo. Beleza, então. E bem mais tranquilo tá, então, a vizinhança, né? A sua vizinhança é tranquila? Não, na verdade é o contrário, né? A série é menos polêmica do que as outras duas que a gente falou, mas a vizinhança não. A vizinhança é treta total.
Então vamos lá, vamos falar aí do Posto de Sexta-feira, né? Que é a minissérie nova lá do Netflix, o Bem-vindos à Vizinhança. É baseado, né? Uma história baseada em fatos reais, uma história real que foi publicada aí num artigo aí num jornal. Só que toma-se, é lógico, várias liberdades criativas, né? Então a história é basicamente o quê? Uma família compra uma casa no subúrbio lá de Nova York, lá. É uma família. Porque, na verdade, assim, isso é muito comum, né, esse movimento, principalmente para quem quer ter filho e tal. Lá em Nova York, lá é uma cidade muito violenta, né, e tal, Uhum, muito atribulada, e além de ser muito caro você ter espaços grandes, né, lá. Você ter um uhum, apartamento no tamanho razoável é caríssimo. Então, é. muito comum a galera que trabalha em Nova York morar ali nos subúrbios, mais em volta ali, que aí você consegue ter uma casa grande, são áreas mais arborizadas e tal, né? E aí uma família compra uma casa dessa, que eles consideram a casa dos sonhos deles, só que eles começam a receber cartas de uma pessoa que se auto-intitula o Observador, né? Eu, hein? E aí dizendo, ó, tô de olho no senhor, tipo assim, eu vigio essa casa, vou ficar de olho em vocês, e aí começa assim, primeira carta é uma carta de boas-vindas, mas a partir daí já descamba o negócio e vai assim, ó, eu tô vendo que o fulano tá fazendo isso ali, né? Tipo assim, ó, cuidado aí com a sua filha, que eu vou fazer isso e aquilo. Então, aí vira aquela coisa, né? Só que, como eu falei, é uma história verídica, só que eles tomam várias liberdades criativas, até certo ponto, né? Para mim, a grande diferença nesse caso que acontece da história real para esse, assim, não vou entrar em muitos spoilers, mas isso não é um spoiler, lógico, para quem viu até o trailer da série. É que na história verídica, a família não chega nem a mudar para casa, porque eles recebem a casa antes de mudar e decidem, é lógico, não mudar, né? E aí eles continuam recebendo, vão atrás de correr atrás de que está mandando essas cartas e tal, mas eles não chegam a mudar para casa. No seriado, né, na adaptação, eles mudam, é lógico, porque aí dá outro grau de desespero, né? Claro, Você claro. já está morando, e aí assim eles criam uma forma assim de falar que a família meio que aquilo ali, eles jogaram tudo naquela casa, então eles têm que ficar por ali, então e aí eles vão criando várias situações aí, né? O pessoal inserindo coisas para aumentar o suspense, para falar assim, não, caramba, o negócio aqui tá tenso. Coisas que não aconteceram, né, na realidade, eles vão botando muito mais eventos ali dessa coisa aí desse assédio que a família sofreu ali da vizinhança e dentro da casa deles, eles botam muito mais eventos traumáticos, né? Para intensificar isso. Só que acaba que assim, a série consegue construir um suspense massa, um suspense interessante. Você, em alguns momentos, você fica assim, nossa, caramba, que interessante, como é que vai? Só que o final decepciona, não entrega, entendeu? Então Ah, tudo isso que é levantado, no final não corresponde. Então assim, é porque, ao meu ver, eles cometeram um erro grave aí, porque eles mostraram desprendimento dos fatos reais em vários momentos, só que no desfecho eles falaram assim, não, a gente vai seguir o que aconteceu no caso real. E aí isso para mim foi um erro fatal para a série, porque eu acho que assim, já que eles já tinham tomado tantas liberdades criativas e realmente a é. premissa em si do seriado é interessante. E a Uhum. premissa eles tiraram da história real, uma família que muda para uma casa que eles vão considerar que é a casa dos sonhos, na verdade eles começam a ser assediados ali pela vizinhança. Então eles podiam ter pensado num desfecho diferente e de uma forma assim de corresponder a todo esse suspense e expectativa que foi levantada, de todos esses fatos que aconteceram, entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a série deixa a desejar. Então, eu achei que eles cometeram um erro grave nesse sentido aí de se prender ao desfecho da história verídica. Quem quiser saber, né? Eu não recomendo, assim, para não dar spoiler, ver o seriado primeiro, quem se interessar, e depois procura a história real para saber como que foi, né? Mas é uma pena, porque o seriado tinha levantado coisas muito bacanas e uma pena também porque tem um elenco bacana. Você tem a Naomi Watts, que é uma ótima atriz, né? Eu gosto muito dela, muito talentosa, e ela tá fantástica nesse seriado. Ela entrega tudo que ela tem e tudo que o seriado deixa ela entregar, né? Nessas partes aí, porque o seriado é meio que suspense, meio que umas pitadas de terror, é lógico, e drama. E ela, em todas
esses gêneros, ela navega assim, É, ela flutua nesses gêneros, está muito bem. Ela já mostrou talento para esse gênero mais de terror, né? sim. A Naomi Watts já fez alguns filmes assim. E me surpreendeu também o cara que faz, a Naomi Watts faz o papel da mãe, né, da família, da esposa do casal lá que compra a casa, e o Bob Cannavale faz o papel do marido dela. Ele é um ator que é mais conhecido assim por papéis um pouco mais leves, Uhum. digamos assim. Os papéis de maior sucesso dele foram um pouco mais para comédia e tal, apesar de que ele já fez dramas, inclusive apareceu em alguns filmes aí. Ele fez, por exemplo, ele participou daquele lá da Mary, né? Aquele blonde que eu falei aí alguns episódios atrás, ele Ah, tá no sim. filme, né? Uhum. Ele tá lá e tal, mas nesse seriado ele tá bem interessante, assim, um pouco fora do elemento dele, nessa pegada mais de terror e tal, de suspense. Gostei da performance dos dois. E tem algumas vizinhas lá que são bem legais também, as atrizes. A Mia Farrow, famosa e uma atriz já, uma lenda do cinema, tá aí também com uma das vizinhas esquisitas dessa família. Então, uma pena, porque o elenco bom, né? A produção boa também, a produção caprichada, mas aí o roteiro deixa a desejar, né? Então, no final, o que você tem é uma minissérie que é mediana, por conta do meio por fim ela se perde. Ela fica um pouco inchada também, eles acabam esticando demais a história. Eu acho que poderia ter encolhido, considerando que é uma minissérie, Uhum. ela tem 7 episódios, poderia ter ficado ali com 5, talvez, mais enxutos, né? Porque acaba que assim, esse inchaço, ele não só eles acabam enchendo demais de elementos que sobem demais a expectativa do que você acha que vai acontecer no final, né? Uhum. E aí acaba de sendo um tiro no pé, né? Nesse sentido que eu falei, porque aí eles gastam tanto tempo e também tem hora que fala, aí tem hora que o seriado assim começa a dar volta, correr atrás do rabo e aí você fala assim, poxa, vamos lá, vamos acabar esse negócio aí. Então é uma pena, porque no geral, assim, né? Se você tiver atrás de alguma coisa aí, suspense, drama, para passar o tempo, desde que a sua expectativa, né, esteja alinhada, vale a pena. E Mas é engraçado que tem sido bem famosa, né? Lá no Netflix, o pessoal tem comentado bastante, né? mas assim, no próprio MDB a nota dela tá bem razoável. Então, Uhum. assim, Uhum. é aquela coisa, né? Eu acho que, infelizmente, isso que eu falei aí pesou. O final, o desfecho e do meio pro fim, o roteiro, ele se perdeu um bocadinho, né? Ó, Uma pena. poxa, que coisa. É. Mas é isso aí. Então vamos seguir, vamos dar o prosseguimento aí ao nosso podcast. Vamos lá agora para a sobremesa, né? Aquele momento gostoso em que a gente vai dar alguma dica, que a gente escarafuncha aí toda a internet e a nossa existência para encontrar alguma dica. Vamos lá no âmago do nosso ser. Eita, Mas nós. então, a minha dica da semana, né, vai ser uma dica um pouco diferente, que eu vou dar a dica de um filme, né? Uhum. Eu falei dele no episódio passado, que eu estava assistindo, e o motivo que eu vou falar desse filme em uma dica é porque é um filme de 2017. Eu acho que não cabe mais um post específico de uma crítica desse filme, né? Porque já tem aí 5 anos que ele foi feito, foi lançado, então. Mas como é um filme que eu achei interessante, eu não queria também que passasse em branco. Então eu falei, vou aproveitar para dar uma dica dele no podcast, né? Então, que filme é esse? É o filme que chama Em Defesa de Cristo. Eu falei dele, né, na semana passada, um filme de 2017. Ele é um filme cristão, né, que foi baseado em fatos reais, e ele conta o processo de conversão do jornalista ateu Lee Strobel, um cara famoso aí que escreveu um livro, acho que do mesmo nome, Em Defesa de Cristo, The Case for Christ, eu acho que é o nome original. Então, você tem basicamente a história é o quê? Ele é um jornalista investigativo, um cara que está subindo, progredindo na carreira, ganhando aí sucesso e tal, ganhando
E ele trabalha muito com casos policiais e tudo, e é um cara ateu, e a esposa dele também, assim, não professa nenhuma fé e tal, mas o ateu mais convicto, digamos, é ele, né, do casal. Uhum. Só que eles têm uma filha pequena e acontece um evento um dia, e aí, assim, isso choca demais a esposa dele, né? Ela fica, assim, muito chocada e tal. E ela começa a buscar uma explicação para aquilo que aconteceu e tudo. E aí ela acaba se aproximando, né, através de uma outra mulher, que é uma cristã, e ela acaba conhecendo mais sobre a Bíblia e tudo, e acaba virando uma cristã, a esposa dele. E isso faz esse cara ficar maluco, assim, ele fala, poxa, mas não sei o que e tal. E aí o que ele faz? Ele fala assim, bom, eu sou um jornalista, então o que eu posso fazer para desacreditar minha esposa e ela voltar a ser do jeito que era antes, né? Ele decide que ele vai desacreditar a fé cristã. Então ele vai fazer uma investigação para encontrar provas de que Cristo não é filho de Deus e que esse negócio é tudo invenção, entendeu? E aí ele parte numa jornada nesse sentido aí para procurar evidências e provar, né, que essa fé cristã não tem embasamento real nenhum e tal. Então é bem interessante esse processo aí, né? Eu achei bem legal os fatos que ele levanta, né? Eu vou ser sincero, eu sou um cristão, né? Mas eu tenho preconceito com filme cristão. Por quê? Por que eu tenho preconceito com filme cristão? Porque geralmente nos filmes cristãos mais tradicionais, você não consegue se identificar com os personagens que são os cristãos mais fervorosos. Porque eles não tomam atitudes ou não se comportam como uma pessoa que tem problemas, que tem limitações. Então, você vê geralmente assim pessoas que parecem assim um pouco mestre dos magos. O cara tem sempre uma resposta pronta, sabe? E tá sempre sereno, nunca altera o tom de voz, né? Então, assim, isso é ruim, assim, porque, ao meu ver, porque não gera identificação das pessoas, né? Uhum. É difícil você gerar identificação nesse sentido. Você vê assim, o cara é perfeito e tal, não tem nada a ver, assim. Esse filme tem um pouco disso? Tem sim. Não vou negar que alguns personagens acabam caindo Estereótipo. nesse estereótipo, né, que acontece em muitos filmes cristãos. Mas eu acho que o fato de ser baseado, né, numa história real, ela traz elementos que você vê assim, não, isso aí eu me identifico. Então, com quem? Principalmente com o papel do jornalista, do protagonista, o Lee Strobel. Porque ele, a todos os momentos, você vê o impacto que isso traz na vida dele, você vê que os questionamentos dele são verdadeiros, e você vê a jornada dele, né, para tentar provar que é tudo, e como ele vai se convencendo do contrário, aos poucos, apesar de resistir com todos os poros dele, entendeu? Uhum. Porque ele levanta argumentos interessantes, só que ele consulta vários especialistas e tudo sobre as áreas que ele decide questionar, e aos poucos ele vai vendo que, peraí, então tem alguma coisa a mais aqui. Não, peraí, isso aqui não deu, vamos lá. Pô, mas então isso aqui, aí, e você vê que ele vai se derrubando, assim, ele vai se desconstruindo, e ele precisa, e chega um momento que ele fala assim, não tem jeito, entendeu? Então é muito legal essa jornada, isso aí, né, da forma como isso é retratado, e ele é um personagem que acaba se tornando assim muito humano, né? Você vê uma transformação que você pode crer que isso realmente aconteceu de verdade, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu achei que esse filme se diferenciou dos filmes cristãos tradicionais, né? E é por isso que eu queria recomendar ele. Outro motivo também é porque ele está disponível no Amazon Prime Video, né? Até a data que a gente está gravando aqui, não sei por quanto tempo vai ficar lá. Mas está disponível lá, então para todo mundo que tiver o Prime Video, se interessar, vale a pena dar uma conferida lá. Vou deixar essa dica aí, porque realmente gostei bastante do filme e traz uma história muito interessante. Boa, boa. Legal, então diga aí, Jeff, e a sua dica da semana? Cara, a minha dica é engraçada porque eu fiz algumas comprinhas e uma das comprinhas que eu fiz lá na China foi um carregador, né? Então eu tô todo animado com o meu carregadorzinho, né?
E aí eu pensei, pô, tá aí uma boa dica. Então, por que aconteceu, né? Dos últimos tempos, a gente tem tido dois fenômenos, eu acho que são bem presentes, né? Tem a piadinha que é baseada em alguns fatos reais, que a iPhone sempre tá sem bateria, né? Então, e por mais que as baterias cresçam, né? Poxa, a gente tem o Kindle, né? Que tem uma bateria enorme, né? Tem os tablets e tudo. Geralmente o celular geralmente é uma draga, né? De bateria. E tem os carregadores que alguns fabricantes, né? Eles começaram a entregar um carregador de qualidade um pouco mais questionável, né? Tanto que eles, não raro, eles não, você quer um fast charger, né? Então a gente, você pode pagar mais para desse novo carregador. Você, pô, né? Então já há algum tempo eu já tinha percebido que eu já tinha um problema na minha mesa, né? Porque eu tinha alguns tablets, tinha um tablet, tinha um Kindle, tinha um celular, tinha um smartwatch e chegava no trabalho, ia trabalhar e deixava carregando tudo, né? Aproveitava e deixava carregando tudo, chegava em casa e usava e esse ciclo. Então eu já tinha comprado um carregador no trabalho. E algumas pessoas, né, é engraçado, conforme eu fui vendo, algumas ainda carregavam no computador, né? Então, aí ele falava assim, nossa, mas você carrega no seu computador? Ele, não, demora o dia inteiro. Eu falei, rapaz, né? Aliás, uma dica, para quem carrega no computador, geralmente as portas de trás tem uma força maior, né? Então carrega em teoria mais rápido. Então, a primeira dica, né? A segunda dica, que é uma coisa que infelizmente aconteceu no meu, carregadores, os cabos, às vezes, alguns cabos somem. Enfim, né? Infelizmente acontece às vezes no fim de semana. Mas enfim. Mas assim, já nessa época eu já tinha comprado um carregador da marca Orico, né? Que eu não conhecia, né? É uma marca boa lá da China lá. Eu já comprei alguns produtos deles. Sim, eles têm. Nossa, aqueles. Aí depois eu fui comprar aquele leitor de HDs, né? Também, mas eles têm um monte de coisa. Tanto carregador. Tem muita Eles têm coisa. muita coisa boa. Tem cabos e tudo. E depois, mais recentemente, né, aí eu fui pulando desses. É engraçado que na época era os chargers de 50 watts, né? Aí depois apareceu os de 80 watts. Aí agora temos os 100 watts. Né? Então, alguns eles literalmente substituem um carregador de um MacBook, por exemplo, né? Que é um negócio. E qual é a vantagem, né? Como a gente comentado, né? Alguns têm um carregamento mais rápido, né? Os mais novos eles são inteligentes, né? Então eles, porque existe toda uma mecânica da bateria, né? Então, ao contrário do que a gente imagina, né? Depende da composição da bateria, depende da forma como o aparelho usa, mas em regra é aquela coisa, evitar o esgotamento total, mas também evitar o 100%. 100% também não é legal. Sim, E, sim. e se você olhar, aí uma das coisas que eu comprei junto, e é divertido só por curiosidade, é um cabo que tem o gasto, né? Quanto ele está carregando. E, Legal. vo, e você vê claramente, às vezes, por exemplo, eu peguei do tablet, um iPad, ele começa com 28, 30, aí vai diminuindo, 19, aí vai chegando perto do final, 19, 12, aí vai chegando até chegar a 1, pronto, chegou 100%, aí ele zera, 1, 0, entendeu? Então, O ideal é isso, né? O ideal é porque esses aparelhos, o celular, o tablet, eles têm lá um circuito lá inteligente que carrega a bateria que fica fazendo isso, né?
Aí faz as negociações. Aí Isso. então, tipo assim, como dicas que eu recomendo, cara, geralmente vale a pena gastar um pouquinho num carregador desse, mesmo porque a Apple, muito malandramente, ela alegou ecologia, né? Mas é esperteza, safadeza, né? Assim, o departamento jurídico pediu para não, mas aqui eu vou dizer a verdade. é, que é tanto que, né, o Procon. Esse é o episódio da treta mesmo, né? Vamos tretar com a Apple agora. Treta. A gente tem que começar, né? A gente tem que dizer isso aí. verdades aqui. É E isso aí, aí. e aí o que acontece? E aí um bom carregador faz diferença, né? Eu já perdi um iPad por problema disso, né? Era um carregador não muito bom, né? E hoje em dia, se você pega essas Basius, que tem aqueles de GAN, né? Que eles chamam GAN, que é o. Cara, se eu não estou errado, é um metal maluquinho lá que permitiu que os carregadores diminuíssem bastante de tamanho. Então, você vai ver alguns de 100 watts bem pequenininhos, sabe? E eles não esquentam tanto. Cara, são excelentes. Eu tenho curtido bastante. Já é meu segundo, que aí eu uso num quarto e no outro, né? E, cara, além da carga ser rápida, eles têm um cuidado, né? Então, outra coisa também, geralmente vale a pena gastar um pouquinho no cabo, né? Não adianta nada você comprar um carregador bom e um cabo marrom, né? Infelizmente a Apple tem um histórico não muito bom de de durabilidade dos cabos, mas hoje em dia tem tido uns cabos interessantes de algumas marcas, né? E outra coisa importante, né? Que já que a gente está falando disso, nunca jamais usar o celular no carregamento, pelo amor de Deus, gente, isso é importantíssimo, né? Realmente infelizmente já teve, não foi um ou outro caso, já são vários casos de morte, né? Infelizmente, às vezes por estar chovendo, né? Ou até uma falha qualquer, uma pessoa veio a falecer, né? Porque estava usando o celular ligado na rede elétrica. Não faça isso, né? Nunca, né? Outra coisa também, tá percebendo o estufamento, não carregue, né? Evite carregar em cima de colchão, né? Colchão, lençol, essas coisas, né? Geralmente escolham superfícies que, se em caso de ignição, né, por algum motivo qualquer, pegar fogo, né, não venham a propagar o negócio, né, e nunca jamais use o aparelho carregando, né, junto com o seu corpo, né, geralmente não é uma boa ideia, né. De preferência não, né? Não, de preferência não. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que tem essas marcas que a gente comentado, mas existem outras, né? E eu acho que investiria nisso, né? Tanto na variedade, mas também na qualidade dos cabos, né? Tá percebendo o cabo um pouco diferente? Troque, né? Isso é uma coisa importante também, né? Legal. Ótimo, excelente dica. Então vamos lá. Dicas dadas, vamos seguir em frente. Vamos agora para o momento dos petiscos, né? Que a gente vai falar um pouco aí do que está por vir aí no blog e depois, claro, no podcast também. Então, meus petiscos da semana, né? Eu tô vendo aquele seriado lá do Apple TV Plus, o Shantaram, que é Sim. baseado em um fato real, entre aspas aí. Muitas aspas. Muitas aspas, que é bastante questionado aí. Mas enfim, eu assisti 3 episódios. Tô achando interessante a série, né? Tô achando interessante. Vamos ver no que vai dar aí. Que é de um cara que é um ex-condenado que vai pra Índia, né? E disse que virou médico lá e tal. É. E, pois é.
Aí outro seriado novo também que eu comecei a ver é um outro bambambam aí da Amazon Prime, que é o Periféricos, que não é sobre teclados e mouse, essas coisas não. Ah, ah. Ele é meio que uma pegada, é baseado em um livro, se eu não me engano, também, né, ele tem uma pegada meio Matrix, só que não é uma cópia descarada do Matrix. O embasamento é outro e eu também gostei, assim, né, da premissa, bem interessante, Hum. bem legal. Vamos ver. Também só tem 2 episódios disponíveis, eu vi já e vamos ver aí. Mas a Amazon também caprichou aí no investimento, na produção. Vamos lá, esse aí promete. Tem um filme que eu tô para ver ainda, que já estreou lá também na Apple TV do Raymond and Ray, ele é com Ian McGregor, né? Parece ser interessante aí esse filme. Vamos ver, vamos ver. E outro filme também que está gerando uma certa polêmica aí do Netflix, O Enfermeiro da Noite. É outro que eu Sim. vou pegar para ver aí, que também é baseado em história verídica. Vamos ver no que vai dar. E você, Jeff, seus petiscos? Rapaz, então, antes tinha um filme que eu tinha esquecido. Que é o Adão Negro. Eita, Eita, nós. beleza. Assim, é memória seletiva, né? Não adianta tirar da sua lista não, que essa bomba aí é contigo. Você que vai ter Não, que vou desarmá-la. desarmar ela. Eu vou desarmá-la. Tem ele. Tem Treta também, que é Nada de Novo no Front. Pois é, que eu tinha esquecido. E tem um novo desafio. Como é que é? Um novo desafiante, né? Que é o Argentina 1985, né? Com Ah, Darim, né? Também é muito bom. E eu falei assim: tá. a lista de petiscos vai dar até o final do ano, né? Aí tem um. Tem um Only Murders in the Building, eu acho que, cara, tá excelente. Eu acho que esse eu tô vendo bem devagarzinho, porque eu tô curtindo demais, assim. É Legal. uma pegadinha bem divertida, tá? Eu acho que melhorou frente à primeira do que eu vi, né? Tem um Dropout que eu comecei a ver, cara, muito bom, né? Muito bom. História é muito maluca, né? É. O Si que eu continuo vendo, né, devagarzinho, né? Ainda o pessoal falou bem mal da terceira, mas vamos ver, né? Tem um Lower Decks que eu tô rindo pra caramba e, cara, o pessoal o legal é que a comunidade do Star Trek tá adotando, então tá curtindo, tá entrando dentro da brincadeira, né? E o Rocksmith, eu confesso que eu tenho que treinar mais. Então, como programa, cara, eu tô curtindo demais, cara. Eu tô curtindo, tá sendo uma experiência legal. Depois eu vou fazer um review quando eu terminar Pelo menos é aquela coisa. Como eu ainda não cheguei num certo nível na música, então eu não considerei que é um review sincero, né? Ainda, né? Aí então, né? Tem que esperar você virar um guitarrista profissional aí para dar o review. Não, Basicamente. não. Não, mas parte do. Cara, é aquela coisa que a gente aprende, gente, como uma interface faz diferença, né, cara? Faz. Você não precisa esperar virar um Eric Clapton. Quando chegar no nível Chimbinha, já manda ver o review, hein? Não, mas o Chimbinha é melhor que Tan, tan, tan. Polêmica, treta, pra fechar. Tinha que fechar na treta, lógico, né? Claro, Esse claro, episódio, mas com é isso aí. certeza. O importante é que fechamos. Chegamos ao final de mais um episódio aí. Né? Valeu, Jeff. E como Ah, sempre, lembrando aí, né, que esse é um projeto lá do nosso blog, Mexido Digital, www.mexidodigital.com.br. Dá uma conferida lá, esse conteúdo tá lá. Então, quem puder ler, ajudar, comentar, elogiar, criticar, estamos lá para isso. E o podcast vai estar disponível, né, nas principais plataformas aí, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. Só buscar YouTube. lá pelo YouTube, lógico, só buscar lá pelo Baião de 2 Bits, que vai nos achar. E é isso aí, chegamos É ao isso fim. aí. Perfeito, então. Então, vamos que vamos. Vamos nessa então, até a próxima.